E a entrevista que você precisa ouvir no Tudo de Melhor é com ele, jornalista Fernando Braga, o homem do Jornal da Vila. Você mora em Ribeirão Preto, certamente já chegou na sua mão um exemplar do Jornal da Vila. Mas antes disso tem toda uma história e é com muita alegria que eu recebo aqui meu amigo Fernando Braga. Bom dia, Braga. Bom dia, André. Prazer estar aqui com você. Braga, jornalista, no mundo de fake news, no mundo em que todo mundo quer aparecer, todo mundo quer lacrar, falar que é jornalista raiz traz uma responsabilidade grande, né, Braga? Sim, com certeza. E como começa a sua trajetória? O começo mesmo, eu trabalhava com fotografia, eu era fotógrafo amador, fotografava por prazer mesmo, fazia foto de gente, sabe? Assim, meu foco sempre foi foto de gente. E o diário estava precisando. Eu voltei de São Paulo, eu fazia ciências sociais na USP em São Paulo. Voltei para casar, né? Eu voltei para Ribeirão, e o diário estava lá com o Zé Hamilton de Souza, o Sérgio de Souza, Zé Hamilton Ribeiro, e eu voltei e eles estavam precisando de fotógrafo e foi a minha porta de entrada no jornalismo. Quem não é da época de ouro do jornalismo, o Jornal Diário foi uma potência aqui. Aliás, era uma época em que Ribeirão Preto tinha jornais muito fortes, né? Muita concorrência e muita gente qualificada. Sim, tínhamos 4 jornais diários, né? Além do Jornal A Cidade, tinha o Diário da Manhã e Diário de Notícias. E o Diário contratou esses jornalistas de São Paulo. O Zé Hamilton Ribeiro é aquele que perdeu a perna no Vietnã. Ele ficou muito conhecido no Globo Rural, mas ele tem uma trajetória de jornalista de guerra, né? De guerra, não, e um jornalista das palavras mesmo. Ele tinha um texto excelente. E trouxeram também o Sérgio de Souza, que era um editor de texto. Foi editor de texto da Veja, da Realidade, e assim, e trouxeram uma equipe também. Eles montaram uma equipe e o jornal assim arrebentou. Nos anos 75, 76, foi assim foi muito bom, né? Mudou assim o patamar do jornalismo em Ribeirão. E aí você, fotógrafo, ainda máquina analógica, tinha filme, tinha que revelar. Como que era isso? Tinha um factual ali, vou cobrir um evento, corre lá, tira, corre depois a revelar. Como que funcionava? Como que era a dinâmica disso, Braga? Então, era o filme, né? Eles forneciam o filme, fotografava. Na época, a gente fotografava à noite sem flash, porque o flash dava uma luminosidade assim que não era legal. Então a gente puxava o filme. Puxar o filme assim era revelar. O filme normalmente era de 400 asas. Então a gente revelava com 1.600, com 3.200. Tinha uns truques de laboratório que a gente fazia para chegar a luminosidade em condições adversas, né? Na luz do dia tudo bem. Porque você tinha que fazer todo esse trabalho para ajudar a equipe da impressão depois, porque senão o ajuste para imprimir, sim. Algumas fotos nem iam aparecer praticamente. Nem iam aparecer, então tinha que vir com qualidade, né? Com luminosidade. Às vezes vinha, quando você puxava o filme, ele granulava, vinha com grão, mas mesmo assim ficava legível, ficava visível, assim, você entendia o que era a foto, né? Daí, assim, a foto, a gente trabalhava sem fotômetro, inclusive, as máquinas não tinham fotômetro, então era no olho, você tinha que calcular, você tinha que medir a luz, foi um aprendizado, sabe? E hoje o pessoal nem imagina, assim, o digital, você nem imagina, assim, era tudo manual e o seu olho, não a máquina. A máquina não dava referência, né? Porque não tinha Era mesmo que um atirador sem mira, né? Ali você vai aqui, ajeita ali. Ajusta e vai. E daí, eu fui depois para o Diário da Manhã. O pessoal foi para o Diário da Manhã, migrou, o Zé Hamilton Ribeiro, toda a equipe foi para o Diário da Manhã e eu fui também. E lá tinha um diagramador de São Paulo, Luca,
E ele, Luiz de Luca, e ele diagramava o jornal. Na época, chama diagramação porque a gente trabalhava num diagrama, tamanho da página, calculava o texto vinha batido na lauda, batido à máquina, você contava quantos toques tinha numa linha, multiplicava pelo número de linhas, você tinha um número. E aí você fazia a conversão com a medida tipográfica. Então tinha que, por exemplo, numa medida de... A gente trabalhava com Cícero na época. Antes da Paica era o Cícero, que era uma medida francesa. Então tinha tantos Cíceros, 9 Cíceros. Então cabem tantos toques. Aí fazia a conversão e calculava o texto e fazia o desenho na página. Era uma coisa assim. Então o consumidor final, o leitor, quando chegava nas suas mãos aquele jornal bonito, não sabia a engenharia, a matemática, tudo o que rolava ali, as dificuldades, os bastidores de uma redação. Isso. Então, a página era toda desenhada, desenhava onde iria a foto, que na época era clichê, né? Fazia o clichê ainda. Então, aí eu peguei 3 revoluções, eu peguei 2 revoluções, né? Eu entrei na época do chumbo, né? Na época do clichê, na época das máquinas rotoplanas, né? Que montava no chumbo, tudo. Depois passou para a offset, que eu peguei também, né? A offset foi uma revolução, que aí a composição passou a ser a frio, né? Na máquina IBM, Composer, fazia a composição e a página era pestapada, né? Pestapa em inglês é colada. Ela colada, todo o texto colado, riscado, fazia os fios, fazia a área a janela onde iria a foto, e a foto já fazia o fotolito. E a outra revolução agora, que é a revolução digital, né? Que você monta tudo no computador. Que aí facilitou. Aliás, hoje já vem quase tudo pronto para você, né? Mesmo assim, ainda tem que ter criatividade, tem que ter noção. Eu acho que você que passou por tudo isso saiu um pouco na frente por ter essa noção de espaço, de proporção. Sim, sim, sim. Inclusive, eu acho que o pessoal continua chamando assim a paginação de diagramação, né? Que eu acho que é um termo já que deveria ser paginação. Porque você não usa mais o diagrama, né? Você só pagina. Você pagina, né? Seria um paginador ou uma paginação. Mas Braga, você passa então pelo o diário de notícias, e você fazia serviço para fora também? Fazia, muitos jornais. Montei muitos jornais. Depois de um certo tempo, eu montei uma empresa em 90. E comecei a montar jornal. Eu montei durante 10 anos um jornal de Santa Rosa, o Santa Rosa. Era um jornal semanal. Eu tinha uma Composer, montava, fazia o Pestap. E ele só rodava, eu não tinha gráfica, né? Então rodava no jornal de Ribeirão, lá que era da Unaerp. Que foi depois o Diário de Notícias, que eles compraram, virou o Jornal de Ribeirão. E montei muito a Revide, eu participei do primeiro ano, eu que diagramava a Revide, né? Ô Braga, o jornal era assim, as pessoas, nós que somos do rádio, o que aconteceu agora o rádio fala, o jornal vai te levar ao que aconteceu ontem, tinha essa história do tempo, mas de repente você vai também fazer parte de uma equipe do jornal Verdade, que se destaca pela agilidade de cobrir o fato no último minuto, e o crime acontecia na madrugada e 7 horas da manhã já estava na banca ali na mão do povo. Me conta como que foi viver com esse time do Verdade. Então, aí no Verdade era quente mesmo, né? A coisa era quente. Principalmente teve uma época assim, de muitos crimes, né? Tinha muitos homicídios. E o que aconteceu foi, graças à Revolução Tecnológica, né, que no começo, quando eu comecei, o Diário da Manhã tinha mais de 100 pessoas que trabalhavam para montar um jornal. No Verdade, a equipe do jornal, 5 pessoas a gente fazia, inclusive na gráfica, em 5 pessoas. A redação, só que a redação
realmente, era o pessoal da TV também fazia a redação. Mas para montar o jornal, a gente montava em 5. E ficava de plantão. O jornal fechava assim, não tinha hora para fechar. Muitas vezes já saía 3 horas da manhã, saía 2 horas. Às vezes estava tudo pronto, o jornal montado, mas tinha que esperar chegar um negócio que aconteceu lá em Luiz Antônio. Eles tinham um esquema de acompanhar a rádio, fazer uma rádio escuta ali, fazer uma rádio escuta. Eles acompanhavam polícia, bombeiro, saúde, tudo. E então aconteceu um homicídio e tal. E tinha lá, ia um repórter, já destacava um repórter e já destacava um fotógrafo, depois cinegrafista, né? No começo era só repórter, só foto. E fazia, e a gente tinha que esperar. Se tivesse notícia, o TT, por exemplo, o Antônio Damasio, que era rádio escuta nessa época, ele destacava o repórter, já acionava o repórter, já acionava a coisa e já mandava pra gente, olha, tá em andamento tal coisa, tal evento, né? E a gente esperava. Isso provavelmente foi uma das maiores escolas de jornalismo. Você pode questionar o texto, você pode falar de qualidade, mas assim, em juntar rádio, TV, jornal, em pegar profissionais experientes, em lançar tantos jovens que, inclusive hoje, muita gente que está no mercado hoje passou ali pelo Verdade. Eu acredito que na história, quando fala da história da comunicação de Ribeirão, não dá para sonegar um capítulo especial para Verdade. Não, exatamente. Ali, muita gente que hoje está na IPTV, por exemplo, que aqui, quer ver? Deixa eu te mostrar Olha que curioso, ó. Os dois passaram para a IPTV. Lincoln Fernandes, Danilo Scott, todos passaram pelo Verdade. Passaram pelo Verdade. Ô Braga, mas tudo que é bom dura pouco, aí o Wilson Toni adoece, o Wilson Toni vai a óbito, e aí o que passou na tua cabeça? Então, aí, nesse tempo do Verdade, eu comecei a escrever também. Eu comecei a escrever umas crônicas, escrevi algum texto, comecei a fazer editorial no final, não tinha ninguém que fazia editorial, comecei a fazer editorial também. E com a morte do Toni, a proximidade da morte do Toni, que a gente previa, né, que ele estava com câncer na cabeça e não fez quimioterapia, não fez rádio, vai acabar, isso aqui vai acabar. Então, eu comecei um projeto que eu tinha, só que eu nunca lancei porque eu tinha medo. Estava acomodado, o jornal me pagava, eu fazia alguns bicos, fazia algumas coisas fora também, então não precisava do Jornal da Vila. E aí, com a proximidade da morte dele, ele morreu em dezembro, eu soltei em outubro de 2005. Aí eu soltei o jornal, falei, apostei no jornal. Então aquele rapaz que começa fotografando, passa a diagramar, aos pouquinhos vai escrevendo, se vê num sonho, num desafio de lançar um jornal, e de início você fazia tudo sozinho? Tudo sozinho, sempre fiz tudo sozinho. A diagramação, foto, a montagem, ajudava até na distribuição, né, se preciso. E hoje, Braga, um jornal que já chegou a 10 mil, não sei qual a tiragem, mas já chegou a 10 mil exemplares, um diário, o jornal, talvez dos que estejam o mais antigo, mais constante, mais permanente. Nós temos o Tribuna. Tribuna tem 30 anos. Que tem 30. E o Jornal Ribeirão. O Jornal Ribeirão, que começa agora, 2 anos, nem isso, um ano. E o Jornal da Vila. E, inclusive, alguns jornais de bairro vinham como panfletos ou jornais que tinham mais propaganda do que efetivamente notícia, alguma curiosidade, horóscopo, alguma coisa assim, mas você resolve mergulhar na história da Vila Tibério, em resgatar o povo da Vila Tibério. Como que foi isso? Como que surgiu essa ideia? Era a sua ideia original? Como que vem? Por que esse caminho do Jornal da Vila?
Não, a minha ideia sempre foi essa, né, de fazer um resgate mesmo, né, um resgate da história e das famílias também, né, das famílias, das pessoas. Eu acho que o mais importante de um bairro não, sabe, tem os monumentos, tem a igreja, é legal, toda a história da Antártica, mas tem as histórias vivas, né, as histórias das famílias, e a continuidade, né, quem é da família. Então, esse resgate eu acho que é fundamental, assim, para o jornal, sabe? E eu acho que foi isso que pegou, né? Então, você sai do jornal do jornal Verdade, que ele virou meio que o diário oficial da cidade. As pessoas esperavam chegar ao Verdade. Eu testemunhei, eu trabalhei perto de delegacia. O policial, que inclusive estava na ocorrência, ele parava para ler o jornal. Parece que a Verdade não era o que ele viu, o que estava no BO, mas sim o que estava no Verdade. Sim. E o Jornal da Vila, como que ele chegou? Como que foi a receptividade da comunidade tiberense nas primeiras edições? Olha, ele foi muito bem recebido. As pessoas, assim, se admiravam, porque contava as histórias, né? Aí na capa mesmo eu tenho resgatei algumas capas, que você pode ver que veio a história do Lima Duarte. Aliás, essa é polêmica, porque o Lima às vezes não fala, ele fala de Desemboque, não fala de Ribeirão, mas você foi lá na raiz, foi lá buscar até documento, né? Sim, nós temos o registro de certidão de nascimento. Certidão de nascimento dele. Quer ver que interessante? A certidão de nascimento dele fala que ele nasceu na rua no dia 30 de março de 1929. Não, 29 de março de 1930. 29 de março de 1930. Que ele nasceu à rua Castro Alves, número 24. Os pais dele fundaram o Batuíra, o Centro Espírita Batuíra. Na ata de fundação do Batuíra, que foi em dia 12 de julho de 1930 também, consta lá na ata que um grupo de espíritas se reunia regularmente à rua Castro Alves, número 24. Quer dizer, os quatro meses depois, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses depois, ele estava lá. 4 meses depois, outra coisa que eu peguei é o seguinte: a certidão de nascimento, certidão de casamento dos pais dele. Casaram-se aqui em Ribeirão, está registrado o casamento deles no primeiro cartório, em 1927. Ele tem um irmão que nasceu aqui, que faleceu, menino também, que nasceu em 1928. Então, falar que ele nasceu no Desemboque, quem é do Desemboque é o pai dele. O pai dele é do Desemboque, o avô dele é do Desemboque. E eu peguei histórias que as pessoas contam que o avô dele era um contador de histórias, é o seu Rolo. E ele contava história lá do Desemboque e tudo. E curiosidade, ele foi para São Paulo, ele não foi por acaso, ele passou num teste da Tupi e foi de trem. Uma senhora me passou, ela que me passou o começo dessa história, que a mãe dela emprestou dinheiro para a Dona América, que é mãe do Lima, para ele ir de trem para São Paulo. Ele conta que foi num caminhão de manga e tal. E lá, aí começa assim, uma tese minha, que ele chegou e começou a contar as histórias do avô, como se fossem dele. E era engraçado, todo mundo ria e tal. E chegou num ponto que não dava para desmentir. Ele precisou manter. Sabe? Então ficou ficção. Assim, eu acredito nessa possibilidade, sabe? Braga, você conta que essa senhora veio, te passou essas informações. Hoje você desenvolveu uma habilidade de convencer as pessoas a contarem as suas histórias, mas também de acessarem os seus acervos, os seus arquivos, aquelas preciosidades fotográficas. Como que é essa tua relação com o morador da Vila Tibério, que acaba sendo o grande combustível para você manter um jornal durante 20 anos sempre trazendo novidade? Por exemplo, nessa edição,
nós temos o caso de uma capa que tem aqui, da Douradinha, que é uma edição especial que eu fiz, que eu conto a história da Douradinha, do refrigerante, conta a história do seu Gino Alpes, da família, conta a história da fábrica, o que aconteceu naquela época e tal, e ainda conto o que era a Douradinha, a erva, a planta, que era uma planta do cerrado, que o pessoal usa para benefício assim, dos rins, né, para tratamento renal. E a pessoa viu a capa, me manda esse PDF, você tem esse arquivo? Me manda que eu gostaria de ver e tal. Quer dizer, uma edição que saiu há 10 anos atrás, né? Então tem essas coisas assim de resgate. De vez em quando vai gente lá em casa, ou me procura por telefone, me pedindo coisas antigas, ou foto, ou edição antiga, sabe? Assim. Para estudante de história, ou mesmo para pessoas que querem reencontrar família, o diário, o Jornal da Vila, se agora há pouco eu falei que o Verdade era o Diário Oficial de Ribeirão, o Jornal da Vila certamente é o diário oficial da cidade, da Vila Tibério, um dos bairros mais importantes da cidade de Ribeirão. E aí, Braga, eu até brinquei com você uma vez que eu estava preocupado que a página dos aniversariantes estava ficando menor que a página dos falecidos. Tem todo um cuidado seu também de registrar os falecimentos, de dar destaque, de trazer as pessoas, porque a Vila se conhece melhor através do Jornal da Vila, né? Sim, sim. Muita gente, hoje em dia, fica sabendo de um falecimento através do jornal. Pelo jornal. Então, puxa, morreu fulano. Às vezes a pessoa vem me procurar falando do que foi que ela morreu, sabe, assim, informações extras, né, além da informação do óbito simples. E a gente faz um registro assim das principais, das coisas principais, das pessoas mais significativas, né, para a história da vila. Aí normalmente a gente faz um texto maior também. Braga, agora a parceria com o comércio da Vila Tibério é fundamental, né? É a chance do pequeno comerciante ser visto por uma quantidade enorme de pessoas, porque o Jornal da Vila tem uma característica parecida com revista, da pessoa não jogar fora, dela guardar, dela mostrar para a esposa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a tua relação com os seus anunciantes, que são verdadeiros parceiros, amigos, né? São. Inclusive eu tenho anunciante do início, que mantém, assim, nesses 20 anos, eu tenho anunciante que está permanente, sabe, assim, todo mês eles acham, assim, a importância de ter um jornal, sabe, eu acredito que seja isso, assim, eles sabem da importância de ter um jornal no bairro, de ter, além de veicular a propaganda deles, que propaganda que está sempre presente é a propaganda que a pessoa lembra. Quando você precisa, você fala, opa, eu vi isso aqui no jornal lá, ou esse anúncio, vai lá procurar, né? Então eu acho assim, eles acreditam no veículo, né? Eles acreditam e da importância do veículo. E teve uma época que, inclusive, você criou um sistema de auditoria muito curioso, porque tem gente que, para dar credibilidade ao veículo, ele contrata uma auditoria externa, especialistas, sim, e você colocava o anunciante como auditor. Como que foi isso, Braga? Então, essa foi uma ideia, assim, de falar, colocava todos os jornais lá e convidava um anunciante, e ele saía, fazia uma foto dos fardos de jornal. Estou vendo que tem 10 mil aqui mesmo, eu estou aqui vendo, tem o jornal, é verdade, porque infelizmente ao longo da história alguns jornais colocavam uma tiragem que era fictícia, né? Sim, tem essa, a primeira mentira do jornal já é a tiragem. É isso. O Braga, nós estamos você falou que viu a revolução acontecendo na forma da impressão, da forma gráfica, mas hoje uma outra revolução também é o digital. Sim. Como que o Jornal da Vila, que é o necessário, o legado do papel e tinta, se relaciona também com a internet? Então, eu tenho assim, mais com as redes sociais. Eu estou presente assim com o Jornal da Vila, o Jornal da Vila Tibério.
tanto no Facebook como no Instagram. Mas eu preciso reativar tanto o site, né? O site eu preciso atualizar, que é tudo, sou eu que faço, né? Então tem que me desdobrar. E também o YouTube, que eu tenho um projeto de YouTube, assim, também de fazer esse resgate pelo YouTube, sabe? Pequenos vídeos, assim, contando as histórias da Vila no YouTube, no canal do Jornal da Vila. Braga, você, se ficar resfriado, se ficar acamado, como que faz? Como que é essa história de você ter tanta responsabilidade em produzir um jornal mensal, tão denso, mas tendo que ser você dependendo de você, basicamente? Só para ilustrar, eu passei por uma cirurgia de catarata agora dia 11 de outubro e fiz a edição. Tive que fazer, sabe, assim, encarar o monitor, fazer um controle, assim, de não ficar muitas horas, sabe, assim, ficava uma hora e pouco, 2 horas no máximo, parava, dava uma volta e voltava para a tela, porque eu fiz em cima disso, e não posso ficar doente, né? Agora também você está contando com alguns colaboradores mais fixos, né? Com alguns colunistas estão mensalmente ali presentes. Sim. Entraram agora 2, né? Que é o Eduardo Schiavone e o Sartre lá, né? Que é o Ângelo Lopes. E nós temos os colaboradores tradicionais, né? Que é a Ana Maria Chiavenato, o Nocioli, ele escreve, ele é um professor de geografia, ele escreve assim sempre, ele está presente. Tem a Ana que escreve sobre feminino. Eu tenho 2 colaboradores assim importantíssimos, que são o Gustavo Maniese, que faz aquela ilustração da página infantil, lá das historinhas, e tem o Guilhermino, que faz a página infantil, que a gente lançou agora também. Que eu tenho um projeto, esse projeto tem já uns 11, 12 anos, uma parceria com a escola Hermínia Gugliano, que eu deixo os jornais lá, os alunos dos 5º anos, né? Eles leem o jornal, pegam uma notícia, comenta, lê, entende e comenta, faz um texto, uma cartinha, manda para o jornal e eu publico. Sabe? Então faz. Essa é uma super valorização, primeiro o incentivo à leitura crítica, sim, à produção literária e depois o reconhecimento de um adolescente ver o seu nome, o seu comentário estampado no jornal. Sim. Então, e eu ponho até fotinhas também. Agora eu fiz, inicialmente eu tinha as histórias da avó Dirce, que eram umas histórias, sempre publicava assim. Era minha mãe até, a avó Dirce, que ela tinha umas histórias que a avó dela contava, que era lá dos rincões da Bahia, tal, Depois, com o falecimento dela, a gente mudou para a história da Dona Traça e passou assim a ter historinhas geral. Recentemente, tive a ideia de lançar assim, historinhas dos alunos. Então os alunos fazem umas historinhas, eu peço para as professoras, eles me mandam, selecionam uma, publico com a fotinha também, sabe? Então nós temos assim a historinha do aluno e tem as cartinhas dos alunos também. Boa. Braga, você falou da sua mãe, eu preciso passar pela família, você tem as 2 meninas, mas tem um filho, até espero que esteja nos ouvindo, o Yuri. O Yuri era um dos símbolos do Jornal da Vila, porque ele entregava o jornal e ele interagia muito com os leitores, né? Foi meu braço direito. Desse bastidor do homem do jornal, mas que também é o Fernando, que tem família, que tem filho, que tem netos também, né? Como que é isso, Braga? Então, o Yuri é meu braço direito, né? Meu amigão, né? O Yuri é sensacional. Ele me ajudou aí e tal. E tem assim, são 3 filhas, né? A mais velha mora no Rio de Janeiro, trabalha na Fiocruz. A mais nova
fez mestrado e doutorado aqui na USP, prestou concurso, ela dá aula na Federal da Paraíba, está lá há 9 anos, e ela convenceu a mãe de ir para lá, e o Yuri foi para lá também, junto com a mãe. E levou a camisa do Botafogo para lá, então tá passando na praia, tá andando, vê uma camisa do Botafogo de Ribeirão, e pode saber que é o Yuri, nosso querido amigo. Braga, sempre que o jornal chega, as pessoas correm, primeiro que a pessoa quer se ver, é rádio, a pessoa quer se ouvir, TV, a pessoa quer se ver, no Jornal da Vila também, as pessoas querem se ver, mas elas querem saber notícias, elas querem saber histórias. Só que você, como publica, você sabe as histórias primeiro. Tem algumas histórias que te impactaram, você falou, caramba, eu jamais imaginaria isso? Ou uma história que você leu e falou, gente, que você ficou sensibilizado? Gostaria que você resgatasse uma ou duas histórias assim para ilustrar aqui a nossa conversa. Tem uma história que eu acho assim muito interessante, que até teve um leitor que fez um cordel dessa história. É a história da égua que foi atacada por um pitbull. Foi ali na Praça essa Santa foi Luzia. marcante, hein? Tanto que eu lembro, porque foi em frente à casa dos meus pais, mas lembro da repercussão no jornal também, né? Então, o Paulinho, né, que era o carroceiro, ele vinha da Euripa, né? Muito conhecido ali no pedaço. Ele vinha descendo a Roque Nakarato, ali na altura da praça, o pitbull que estava solto ali correu e pulou na égua. Ele pulou assim no ombro da égua, seria ombro, né? Que seria, né? E não tem um nome específico, né? Ele mordeu e a égua pulou, e quando e ele ficou pendurado. E quando ela foi apoiar as patas no chão, aquela pata esquerda estava com o cachorro pendurado mordendo, então ela perdeu a força ali. E aí ela dobrou e caiu por cima do pitbull. E com o peso do corpo dela, ela matou o pitbull, né? Então é uma história assim, depois eu fui atrás do Paulinho, fotografei a égua também, com o ferimento, e deu certo. Mas é uma história bem... Uma das marcantes, assim. Marcantes, né? E recentemente você também fez eu até acabei escrevendo para o jornal, porque recordou da arca, né? do patrimônio, nas transformações, na urbanização, muita coisa boa se perdeu, mas a arca, acho que foi uma das grandes feridas, uma das grandes perdas da região de Vila Tibério, né? Sim, ali era para ser um parque, né? Espelho d'água, o espelho d'água, as nascentes todas, ali toda aquela região deveria ser um parque, para o bem da cidade, né? Mas infelizmente virou assim. Hoje é o progresso, né? Tem moradias, tem prédios, tem comércio, mas do lado do meio ambiente nós perdemos muito, né? Braga, o Jornal da Vila também, desculpe de interromper, ele tem um lado de cobrar a política sem se envolver partidariamente. Passa as administrações, muda-se a composição da Câmara Municipal, mas o Jornal da Vila sempre cutuca as autoridades, lembrando, olhem para a Vila Tibério, olha aqui para a caixa d'água, olha aqui para a escola, olha aqui pelo Lar Santana. Sempre acaba sendo também a voz da comunidade na hora de apresentar a sua reivindicação. Sim, a gente faz uma campanha já há mais de 10 anos, já põe um selo, você vê um selo na capa do jornal, Lar Santana abandonado há 10 anos e 10 meses agora. Então, mensalmente a gente está cobrando, isso aí é uma cobrança, que já há 10 anos já que nós estamos cobrando e nada foi feito até agora. E nós estamos em campanha, aqui eu fiz um texto na capa, lembrando que o prefeito quer trocar o Marista lá por uma área, fazer uma permuta de área e transformar o Marista no centro administrativo. Mas, lembrando que tem aquela área, uma área ociosa hoje, que é a área da Antártica, que é enorme, que caberia ali um centro administrativo com
além do Paço Municipal, todas as secretarias, poderia colocar ali o Poupa Tempo, o farmácia de alto custo, que hoje vai ser cobrado o estacionamento lá no... A partir de segunda-feira, você que pega remédio lá na farmácia de alto custo, no Novo Shopping, 10 a primeira hora. São 3 horas, né? E com aquela fila lá, você não vai sair antes de 1 hora, né? Você sabe. E lembrando que isso aí é uma dívida histórica. Todas as administrações anteriores privilegiaram o crescimento, o vetor de crescimento para a Zona Sul. Então, seria-se o pagamento de uma dívida histórica para as zonas norte e oeste da cidade. Braga, estamos chegando no final da nossa conversa, lá se vão 45 minutos de um papo muito gostoso, e eu gostaria que você dirigisse a sua mensagem para o seu público, para o seu leitor, para o povo da Vila Tibério, mas também para todas as pessoas que nos ouvem no mundo inteiro. A internet possibilita isso, chegar a nossa voz no mundo inteiro. Então, nesse momento, Fernando Braga, o jornalista responsável pelo Jornal da Vila, vai conversar com vocês. Pode falar o que você desejar. Nós estamos assim, o jornal é um pouco assim, contramão da história, né? Hoje em dia, com o digital, a gente vive assim, bem na contramão mesmo. Mas o impresso é minha vida. Eu sempre vivi do impresso e vou continuar, né, até o fim, sabe? E assim, gostaria que quem tivesse histórias, como eu fui convidado hoje para ir numa festa de confraternização de uma família Fonzar, que é uma família tradicional da Vila Tibério. Eu fui vizinho ali dos Fonzar na 2 de julho, minha primeira residência. Né? Então, e eles vão fazer uma reunião, deve ter 70 pessoas talvez. E eu vou lá, não participar do churrasco deles, claro que eu vou lá para fotografar, sabe? Fazer a foto, registrar o momento e depois contar uma história dos Fonzar também, né? Braga, você tem sido muito premiado, recebendo reconhecimentos lá da Ordem dos Jornalistas, da Câmara Municipal, da Associação de Moradores da Vila Tibério, que você também colabora muito. E receba essa singela homenagem do programa Tudo de Melhor, aqui da Rádio Nova Ribeirão, para destacar a sua importância na história da comunicação de Ribeirão Preto, não só pelos periódicos que você passou, pela Revide, onde você também passou, mas principalmente por ter essa ideia, por transformar esse sonho em realidade e, a partir dessa sua realidade, impactar tanto na comunidade ribeirão-pretana. Parabéns, Braga. Obrigado mesmo. Prazer de estar aqui com você. Conversamos com o Fernando Braga, falando, e você pode conhecer mais do Jornal da Vila. Entra na internet lá, escreve lá Jornal da Vila Tibério, você vai ter mais informações. E você que mora na região vai receber na tua casa, no portão.